presidente, deputado Cristiano, senhores deputados, senhoras deputadas. Primeiro, agradecer ao deputado Gustavo Correia, permitiu alternarmos a fala na tribuna, uma vez que a nossa bancada receberá daqui a pouco o presidente da Fundação Perseu Abramo, professor Márcio Postman, aqui na Assembleia. E eu, antes de qualquer discussão, só queria aqui fazer uma defesa, não só da questão ideológica, mas, neste caso, da questão do ser humano, da questão ética, do espírito de luta, do líder em defesa da democratização do acesso à terra, João Pedro Stedley. É uma pessoa digna, uma grande liderança, merece ser homenageado não só em Minas Gerais, mas em todos os estados brasileiros. Mas eu não queria aqui, da mesma forma, o ex-presidente Mujica, do Uruguai, mas eu não vou entrar nesse debate, até porque eu considero que Minas e o Brasil hoje têm outras prioridades do ponto de vista do debate político e de políticas públicas. Já mencionei aqui na abertura, não vou repetir, considero que o acerto de contas, cobrarmos o que é direito do povo mineiro, o ressarcimento das perdas causadas pela Lei Candir, nós estamos falando em 45 bilhões de reais, em meio orçamento do Estado. Nós estamos falando aí em recursos para assistência social, para segurança pública. Nós devemos nos unir em torno desta causa, deste direito que o Supremo já recomendou o Congresso Nacional aprovar até o final do ano. E também a questão de um belíssimo movimento em defesa do consumidor mineiro. Não é só simplesmente em defesa da instituição CEMIG. Nós sabemos, inclusive, que a conta que o mineiro e a mineira pagam já é alta. E essa conta pode aumentar ainda mais caso o leilão das usinas aconteça. Mas eu não vou tratar mais aqui desses temas, já o fiz ontem, hoje, na discussão da ata. Eu vou tratar aqui de um tema que está em pauta na Câmara dos Deputados, que mexe com o nosso sistema político eleitoral. É esse bate-cabeça em torno das mudanças, das propostas de reforma política, que eu tenho até uma certa resistência em chamar de reforma política, porque são alterações pontuais e, se não abrirmos os olhos, mudanças casuísticas, simplesmente votadas com o intuito de garantir a renovação de mandatos de parlamentares, boa parte relacionados à adoção do foro, do privilégio, do foro privilegiado. Sinceramente, alterar uma legislação, cuidar do aperfeiçoamento da nossa democracia, exigiria da Câmara dos Deputados um debate mais qualificado, mais aprofundado. Aliás, que o Legislativo Federal já teve tempo de fazer, porque são muitos anos em que as PECs, os projetos, estão tramitando na Câmara dos Deputados. Não é um assunto que surgiu ontem, hoje ou anteontem. Há quantos anos eu me lembro nas manifestações de 2013, quando a ex-presidenta Dilma apresentou vários pontos de alteração para melhor do nosso sistema político eleitoral. E esses pontos foram rechaçados, esse debate foi impedido, foi interditado, com o argumento de que aquelas propostas queriam desviar o foco das mobilizações e manifestações. Então, hoje nós estamos à frente de propostas que são discutidas em jantares, almoços da noite para o dia, sem nenhum tipo de aprofundamento. Propostas que aparecem como o semipresidencialismo, de um dia para o outro, propostas de federações e subfederações, para que se possa antecipar o fim das coligações proporcionais, aliás, que eu defendo. A discussão se o financiamento é público, é privado, ou o valor dele,
é medida, no caso, a proposta, de acordo com a repercussão na opinião pública. Se vai ser distritão, distrital misto, voto em lista, o voto em lista chegou a ter o seu momento, mas aí o PT começa a crescer nas pesquisas, aí o voto em lista fechada vai para a gaveta, porque senão o PT seria beneficiado. Nós não podemos fazer uma discussão de modelo político eleitoral com análise de curto prazo. Nós temos que identificar quais são os gargalos que atingem o nosso sistema político eleitoral e aí, a partir disso, apresentarmos as propostas. Infelizmente, não é isso que está acontecendo. O distritão, por exemplo. Fico à vontade de criticar a proposta do distritão, porque, inclusive, o distritão, via de regra, beneficia todos aqueles que detêm mandato, todos nós. Mas nós não podemos defender um sistema olhando apenas para a renovação dos nossos próprios mandatos. O distritão, ele elimina boa parte dos votos dados pela população na contagem democrática para partidos e para candidatos que não são eleitos. O distritão transforma cada parlamentar numa entidade, numa instituição, não fortalece os partidos, não fortalece os programas. Imaginem hoje, com 28 ou com 34 partidos representados, a dificuldade de um presidente governar. Agora imaginem cada cabeça uma sentença, cada deputado sendo dono do que ele pensa e sem nenhuma vinculação político-ideológica. Personalidades ganhando eleições de acordo ou com marketing, ou aqueles que ganham com poder econômico, ou aqueles que ganham com a exposição de mídia, ou aqueles que ganham até com voto de protesto, voto caricato. É muito ruim, é muito perigoso para a democracia. Então, nesse sentido, nós precisamos estar muito atentos, porque quando você mexe num sistema político eleitoral, você está determinando o futuro da representação política. Hoje o Brasil vive uma grave crise de credibilidade nas instituições políticas. E você, para enfrentar essa crise de credibilidade, tem que renovar e melhorar o processo político eleitoral, aproximá-lo da população. É um assunto difícil para ser discutido num pronunciamento na Assembleia. Eu, por exemplo, defendo o voto em lista flexível, onde o eleitor vota no partido e vota no candidato, dentro da lista do partido, de sua preferência. Uma forma de você mediar, compatibilizar o programa político ideológico, o lado programático do voto, e, de outro lado, você também premiar, incentivar o trabalho e as particularidades, especificidades, vocações de cada parlamentar, para também o parlamentar não ficar refém apenas do sentimento partidário, que muitas vezes não reflete a totalidade da sociedade. A sociedade também tem mecanismos vivos de expressão de movimentos sociais, de bandeiras, de lutas específicas. Considero que o voto distrital rebaixa o papel do parlamento. O voto distrital reafirma e transforma o parlamentar num despachante de luxo. O parlamentar deixa de discutir os grandes temas da sociedade, deixa de discutir o conjunto das políticas públicas, para se tornar apenas um elo entre um município ou um conjunto de municípios com o poder executivo. Então, se você adota o voto distrital e, de outro lado, perpetua o esquema de emendas parlamentares, você anula a capacidade de autonomia e de produção do poder legislativo. É uma deformação. Então, sinceramente, essas alternativas que estão surgindo da noite para o dia, de maneira atabalhoada, no âmbito do Congresso Nacional, podem gerar uma reforma política que piore o nosso sistema. Nesse momento, talvez, se pudéssemos estabelecer
cláusulas de desempenho razoáveis, que também não eliminassem aqueles partidos que, de fato, têm um nível de representação ainda que menores. Se nós eliminássemos as coligações proporcionais, que distorcem a vontade do eleitor, porque na coligação proporcional, ela é feita e tem todo sentido para o poder executivo, mas quando ela é moeda de troca para ter a coligação para o executivo, na representação, ela distorce. Você coloca na mesma chapa representantes do latifúndio e do sem terra. Muitas vezes o voto do sem terra vai servir para eleger a defesa do latifúndio. Isso distorce a representação. Sou contra a coligação proporcional. E, além disso, enfrentar a questão do financiamento. Não só porque o Supremo já proibiu a contribuição de pessoas jurídicas, infelizmente, foi o sistema financiado privado de campanha que contaminou e gerou todos esses problemas enfrentados nas operações e nas denúncias de corrupção no país, é uma questão muito relacionada ao sistema privado de financiamento de campanha. Eu sou contra o financiamento privado por pessoa jurídica, mas o financiamento público tem que ter o seu limite. Não pode ser um financiamento público indeterminado. Mas nós temos que enfrentar o debate com a opinião pública do financiamento público. Nós não podemos ter medo do debate sobre o financiamento público. Agora, nós precisamos, para isso, campanhas mais baratas. Porque se você não limita também o dispêndio com as campanhas, você vai multiplicar o financiamento público e deixar de investir nas áreas prioritárias, assistência social, saúde, educação, segurança. Mas nós temos que dizer que a democracia tem custo. Então, se for um financiamento público discutido com a sociedade, muito sintonizado com as restrições orçamentárias que o momento exige, nós podemos defender o financiamento público de campanha com regras equânimes de distribuição também para as campanhas nos vários níveis. Então, eu estou com muito receio de que se vote no Congresso medidas que piorem o nosso sistema político eleitoral já carcomido, já desgastado, já com tão pouca credibilidade. Mas eu concedo a parte ao nobre deputado Xerém, líder do PSD. Deputado, muito obrigado pela parte concedida por Vossa Sempre Excelência. líder, né, deputado? Muito sem obrigado. Nenhum desapreço pelo vice-líder. deputado Cássio Soares. Mas a verdade é que reforma política cada um tem a sua, e eu concordo com vários pontos elencados por Vossa Excelência. Veja bem, a questão das coligações é realmente uma deformidade, é algo que traz uma ausência de identidade aos partidos. O regime proporcional, ele tem por objetivo dar voz às minorias. A título de exemplo, nós podemos mencionar que ele foi criado para defender, por exemplo, a minoria indígena. Nós temos na legenda hoje 136 mil votos para eleger um deputado estadual. A ideia do proporcional era que, se todos os índios se candidatassem em determinada região, cada um tendo 2 mil votos, o montante de toda a comunidade indígena alcançaria os 136 mil votos, e aquele representante mais votado se elegeria e faria parte do parlamento. Ou seja, a minoria unida, ela teria condição de ter representatividade no parlamento. Então, acreditamos que o regime proporcional tem a sua razão de ser. O fator que mais agrava, e Vossa Excelência certamente sabe disso, é que o Constituinte, em 88, ele criou a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho. Em determinado momento, por uma infeliz interferência do Supremo Tribunal Federal, essa cláusula foi considerada inconstitucional, e a partir daí se criou a indústria da multiplicação dos partidos, que não permite a governabilidade e não permite que o eleitor defina-se e se aproxime do grupo político que lhe é peculiar. Nós acreditamos sim também que o caminho para o voto distrital misto
vantajoso para o eleitor no futuro, e acreditamos que, apesar de todas as pressões, né, o parlamento, a nossa Câmara Federal, ela possa fazer alterações que sejam benéficas e que atendam aos anseios do povo brasileiro. Obrigado pela parte. Muito obrigado, deputado Xerém. Eu termino, presidente, esperando, deputado Xerém, que de fato essas luzes, o bom senso, prevaleçam nestes dias, uma vez que o prazo para que essas novas regras possam ser válidas para a próxima eleição está se encurtando. Então, é só tomarmos o cuidado de que regras piores não venham deturpar ainda mais o nosso sistema político eleitoral. No mais, agradecer mais uma vez o deputado Gustavo Correia pela oportunidade de antecedê-lo nesse pronunciamento. Muito obrigado.